Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. São evidentes os paralelos entre Adão e João nesse relato sobre a tentação. Jesus é o segundo Adão, ver Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 19. E o segundo Israel, capítulo 2, versículo 15. Em contraponto aos antigos israelitas, ele cumpriu a história de Israel, ao peregrinar pelo deserto sem, no entanto, pecar. Provou ser o filho obediente de Deus ao derrotar Satanás num embate espiritual e, uma vez que foi tentado como ser humano, mostra sua compaixão por nós quando enfrentamos tentações. Ver Hebreus capítulo 2, do versículo 14 ao 18, do capítulo 4, versículo 15. E pôde nos ajudar a vencê-las, como ele venceu, conforme a primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Também tem o estudo do capítulo 4, versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito. A tentação foi providencialmente preparada por Deus como teste para o caráter do Messias. Ver Deuteronômios, capítulo 8, versículo 2. Para ser tentado pelo diabo. Essa aprovação de caráter, de iniciativa do próprio Deus, que não tenta ninguém, ver Tiago capítulo 1, do versículo 13 ao 14, se deu por meio do desejo do diabo de induzir Jesus a pecar. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Antes de começar seu ministério público, Jesus deve primeiramente ser testado. Adão e Eva cederam à tentação, de modo que o pecado entrou neste mundo. Gênesis capítulo 3. Os israelitas falharam nesse teste e vagaram pelo deserto. Ainda um outro tipo de teste, por 40 anos, conforme Deuteronômios capítulo 8, do versículo 2 ao 3. Como o Cristo designado por Deus responderia, ele resiste à tentação, permanecendo assim qualificado para a missão de ser um sacrifício puro pelos pecados da humanidade. A tentação em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13, é narrada de modo temático, não cronológico, invertendo-se as últimas duas tentações. Capítulo 4, versículo 1. O Espírito de Deus sempre guia Jesus, mas apenas o diabo, não Deus, conforme Tiago capítulo 1, versículo 13, o tenta de fato. Jesus vai para o deserto, de onde João frequentemente ministrava. Capítulo 3, versículo 1. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos para o estudo? Capítulo 4. O Messias, Jesus, inicia o avanço do reino messiânico. Jesus triunfa sobre o diabo no deserto, conforme o versículo 1 ao 11. Proclama o reino de Deus nos versículos 12 a 17 e chama discípulos para segui-lo, dos versículos 18 ao 22. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Tentações ao Messias. As tentações são investidas diabólicas para subverter o plano de Deus em prol da redenção humana e assim fazer Jesus cair em pecado e desobediência, desqualificando dessa forma como Salvador sem pecado. Estudo do capítulo 4, versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo guiou Jesus em sua vida terrena, proporcionando um modelo para que os seguidores de Jesus sejam capacitados e conduzidos pelo Espírito Santo, conforme as notas de Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 18. O grego para tentado, em grego peirazo, também pode significar pôr à prova. Embora nunca tente claramente ninguém para o mal, veja a nota de Tiago, capítulo 1, versículo 13, Deus usa as circunstâncias para pôr à prova o caráter de uma pessoa, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 17.
pelo diabo. Diabolos, em grego, caluniador, acusador. É precedido aqui pelo artigo definido para indicar que quem tenta Jesus é unicamente o diabo. Veja também Mateus capítulo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 11. E também o capítulo 13, versículo 39 e o capítulo 25, versículo 41. Embora o diabo tenha a intenção de frustrar o plano e os propósitos de Deus, o Pai usa essa intenção maligna para o bom propósito de fortalecer Jesus em seu ofício messiânico. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 4, versículo 1. Tentado. Embora Deus mesmo a ninguém tente, conforme Tiago capítulo 1, versículo 13, nossas tentações estão incluídas em seu soberano plano para nosso bem. Se vencermos, seremos fortalecidos. Se sucumbirmos, deveremos reconhecer com mais clareza nossa necessidade de mais santificação e graça. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos para o estudo? Não temos um estudo específico para esse versículo, mas temos o estudo do capítulo 4, do versículo 1 ao 2. A tentação de Cristo destaca vários paralelos entre Jesus e Israel do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 2 ao 3, afirma que o Senhor conduziu Israel ao deserto para ser provado por 40 anos. Semelhantemente, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias. As 3 tentações que Jesus enfrentou se assemelham às provas que Israel enfrentou no deserto. E cada passagem da Escritura que Jesus citou em resposta às suas tentações foram extraídas da mensagem de Deus aos israelitas acerca da prova deles no deserto, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Israel fracassou em suas provas, mas Jesus passou pelas suas e, ao fazer assim, cumpriu toda a justiça, conforme Mateus capítulo 3, versículo 25. Desse modo, ele está qualificado para criar um novo Israel espiritual. Várias características de Mateus confirmam a intenção de Jesus de reunir um novo povo para Deus. Ele escolhe 12 discípulos para se assemelhar às 12 tribos. Ele foi um esforço consciente para identificar seus seguidores como o novo Israel. O fato de que Jesus teve fome mostra que ele era verdadeiramente humano e também divino.